Olá, amados, mais uma vez aqui estou, o pastor Carlos Zé Rodrigues, para te trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estudamos aí na semana passada avivamento, como temos estudado aqui desde a lição de número 1. Então, a semana passada foi o Ministério Avivado de Jesus, e hoje, lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Essa pré-aula, porque hoje é sábado, mas amanhã, domingo, temos o estudo presencial, então não perca o estudo presencial amanhã, domingo, é importante também. É importante você assistir o vídeo, edifica muito, porém, muito mais importante é estar presencialmente, reunido com o povo de Deus na igreja, na escola bíblica dominical. Lá temos a oportunidade de aprender uns com os outros, de dialogar, de fazer pergunta lá ao mestre, ao professor, ok? Então, vamos lá. Lição 5. O avivamento na vida da igreja. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, admirados, né? Dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Glória a Deus. Comentário e introdução. A palavra-chave é vida. É importante que você inscreva-se no canal, se inscreve no canal, ok? Sua inscrição é importante, deixe seu like, comente, compartilhe. Hein? É importante que você interaja com o canal, pois assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e indica para outras pessoas também serem edificadas pela palavra do Senhor. Então, palavra-chave vida. O que é vida? Vida é existência, vitalidade. É o período que decorre entre nascimento e morte. Definição de vida. Definição de vida à luz da Bíblia, poderíamos dizer vários versículos, não é? Vamos dizer aqui o versículo de João 6, versículo 63. Jesus dizendo, né? O Espírito
é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 14,6 também, um versículo muito conhecido. Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Quer dizer, no início, né? Lá no princípio. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, vamos analisar a importância de observarmos, de estudarmos esse avivamento que se deu nos primórdios da igreja primitiva e mostrando que é importante para nós vivermos nesses dias atuais esse avivamento que se deu lá por aquela ocasião. Tópico de número 1, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Subtópico 1, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Isso aí é óbvio, né? É claro. Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. 1 João capítulo 5, versículo 2 ao 4. Então, vida, ainda podemos dizer que vem do latim vita, ou do inglês life, ok? Mas a origem é do latim. 1 João 5, de 2 a 4, nos diz: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres, nisso jazia grande multidão de enfermos, esperando o movimento das águas. E a Bíblia ainda nos diz que descia um anjo em certo tempo e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Prosseguindo aí a revista, finalmente, a terceira condição é santificar-se. O que é santificar-se? A palavra santificar-se vem de santo. Santo é separado. Então, santificar-se é separar-se de quê? Do mundo, no sentido de se separar do pecado, né? Da corrupção, da iniquidade, das coisas ruins que o mundo oferece, das práticas ruins, ok? Pois sem santificação ninguém verá Deus, está aí Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então aqui é o que? A regeneração, né? É crer em Jesus, é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da alma, da nossa alma. Subtópico de número 2. A promessa para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que,
salvos se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Atos capítulo 1, do 12 ao 14. Atos 1,14 nos diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, em Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Atos capítulo 2, isso é Atos capítulo 1, versículo 4, ok? E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E Atos 2, versículo 1 está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ok? Prosseguindo. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa, conforme já lemos, Atos 2, versículo 1 e o 2, né? De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam lá assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa de respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículo 39, que já está aqui especificado o versículo. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. Então, isso quer dizer, não é somente para aquele tempo, é para tempos futuros também, para os nossos tempos, é até Jesus voltar. Assim o texto bíblico atesta, não é? Essa abrangência temporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografia. Então, ele diz aqui que a promessa de respeito a vós, quer dizer, os judeus, o povo, pela qual Pedro estava ali pregando, a vossos filhos, quer dizer, todos os familiares em geral, e a todos os que estão longe. Então, aqui está falando dos judeus, daqueles que estavam dispersos de Jerusalém. E a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, falou dos gentios, das outras nações. No contexto hoje, né, na época o Brasil ainda não havia sido descoberto, é claro, né? Atingiu também aqui o Brasil, né? E os países, o mundo em geral. Então, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Prosseguindo, subtópico número 3. O engano dos cessacionistas. Cessacionismo é uma corrente da teologia reformada de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica da interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos. E que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo como evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias
em que haja um salvo em Cristo. Então, prosseguindo, vamos lá. Tópico de número 2, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35, que está escrito assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, Atos 2. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Subtópico número 2, a igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que eram batizados que de bom grado recebiam a palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, os quais eram fruto do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Atos 2, versículo 42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia também temor, sinais e maravilha, Atos 2, 43. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45. Todos os que criam, quer dizer, todos os que acreditavam, estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade, ou tinha necessidade. Então, naquela época não existia nenhum necessitado na igreja, porque havia uma preocupação daqueles que tinham uma situação melhor, uma situação mais abastada, né? Atendesse, né? Ajudassem aqueles irmãos mais carentes, mais pobres, não é? Glória a Deus, tamanha era a comunhão daquela igreja dos tempos apostólicos. Prosseguindo, o avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. A espiritual, né, piedade, que vem do termo pia, retidão, palavra e oração. E a social, comunhão, ou koinonia, né, do termo do grego, koinonia. Suprir a carência, conforme eu já falei anteriormente. Tópico de número 3, um ministério ungido. Então, vamos ler aqui Atos capítulo 4, versículo 32 e 33, antes de passar ao tópico 3. E era um coração e alma da multidão dos que acreditavam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E o 33, e após
E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Então nós vemos aí a comunhão, eles viviam reunidos, né? No templo, no estudo da palavra, vamos dizer hoje, escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, os cultos de oração, os cultos de ciclo de oração, os cultos da igreja, os cultos públicos, da família, de avivamento, seja lá o que for, né? Hoje nós damos títulos, né, aos cultos, né? Então, nesses cultos todos, a igreja procurava estar unidas, reunidas, não é? Nos jejuns, nas orações, em tudo eles faziam unanimemente. Então, isso agradava grandemente o Espírito Santo e agrada ao Espírito Santo, esse tipo de comportamento, onde havia unidade, ainda mais do que isso, unicidade. Eles estavam unidos de forma muito profunda. Tópico de número 3. Um ministério ungido para os dias atuais. Subtópico 1. Não unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria em Marcos capítulo 16, versículo 18. Que diz assim: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Subtópico de número 2. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Então, aí está o versículo. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Subtópico de número 3. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, versículo 13 e 14, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Assim, toda mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31.
que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Observa que se até o comer e o beber, a Bíblia nos recomenda para fazermos para a glória de Deus, imagine a obra de Deus. Imagine as coisas referentes a Deus. Precisamos fazer o melhor. Precisamos fazer com excelência, porque estamos fazendo para Deus, e a Bíblia nos diz que toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda adoração pertence ao nosso Deus, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, daí a importância de nós não desprezarmos os dons espirituais, não subestimarmos, mas darmos a devida atenção, o devido crédito, a busca do batismo no Espírito Santo, que não ficou só nos dias dos apóstolos, mas ele permanece ainda até hoje e até nosso Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Prosseguindo, conclusão. A igreja apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo, ao longo de sua história. Então é bom frisar que os discípulos, quando aceitaram Jesus, quando Jesus os chamou, eles já tinham o Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 22, nos diz a Bíblia que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu aos discípulos. E ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Ainda no Evangelho de João, o Senhor disse aos discípulos que eles tinham o Espírito Santo, né? O Espírito que o mundo não conhece, que não vê, não sente, mas vocês o conhecem, né? Então, ele deixou bem claro ali que os discípulos tinham o Espírito Santo. Porém, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Então, o termo, quando diz na Bíblia a descida do Espírito Santo, não é? Que o Espírito Santo caiu sobre os discípulos, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Na verdade, o contexto bíblico está se referindo a um revestimento de poder, a uma preparação maior para nós, os cristãos, os discípulos de Cristo, pregarmos e anunciarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prosseguindo, ao longo de sua história aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados, ainda que o conhecimento é importante. É claro, o conhecimento é a nossa parte, a gente buscar conhecimento. A gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18. É uma determinação bíblica. Porém, não podemos desprezar o Espírito Santo, o poder do alto, o poder do Espírito Santo, porque isto é muito importante. E ainda, Mateus 22, versículo 29, está que Jesus disse àqueles religiosos: errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Então, uma coisa está ligada à outra. Palavra, oração.
palavra, poder de Deus, graça e conhecimento de Deus. Então precisamos ter o equilíbrio. Jesus sempre nos mostrou esse equilíbrio que é importante para o êxito do nosso ministério, para o êxito do ensino bíblico, para o êxito da pregação do evangelho, para o êxito de se fazer a obra de Deus, para o êxito de se louvar a Deus, para o êxito de se testemunhar de Jesus Cristo e da palavra de Deus, para ganharmos almas para Jesus. Prosseguindo, o que fez a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção no Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, que você possa ser avivado, se avivar, crescer cada vez mais, todos nós, porque isso é importante para nós, para a nossa vida, para a igreja do Senhor. Isso é importantíssimo. Glória a Deus. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa cada dia operar na sua vida, ok? E na dos seus familiares em geral. E não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal. Isto é importante, ok? Muito importante. Comente, compartilhe, né? Interaja com o canal, ok? E semana que vem, se o Senhor permitir, sábado que vem, se o Senhor permitir, estaremos estudando a lição de número 6. O avivamento no ministério de Pedro. Então não perca, ative os sininhos da notificação aí no seu canal, isso é importante, ok? Para que quando eu gravar vídeo, você já receba aí pelo YouTube esse aviso de gravação. Então que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.